Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso terceiro módulo de desenvolvimento, né, da construção de um condomínio residencial. E aqui nós vamos começar com a parte de estruturação do edifício, que é toda a parte de estrutura com vigas, colunas, pilares, estacas, né, toda a sua fundação. Então quero deixar tudo isso concluído, né, e pronto dentro desse terceiro módulo. Vamos fazer o seguinte, vem aqui dentro dos arquivos que eu vou deixar para vocês, que é a pasta chamada módulo 2, acabamento arquitetônico, copia esse arquivo e cola em outro local, né? Se você quiser preservar os arquivos do módulo anterior. Isso se você não estiver acompanhando também na sequência e for utilizar o mesmo arquivo que eu, né? Se você tiver feito o módulo anterior, se estiver fazendo os módulos na sequência, que é o que eu aconselho, use o seu próprio aí. Então vou copiar até mesmo por questão aqui de preservação. Então vou deixar aqui, ó, o que foi finalizado no módulo anterior, no acabamento arquitetônico, e vamos passar para o módulo 3, que é a estruturação de edifício. E aqui eu vou colocar justamente esse nome aqui, ó, estruturação de edifícios, para esse arquivo. Maravilha. O que eu vou fazer então é abrir esse arquivo com o Revit para que nós possamos aqui começar o nosso projeto. Então aqui eu posso vir em abrir ou posso dar um duplo clique sobre ele, vou fazer dessa forma que é mais fácil, para que ele então carregue ali no Revit, né? Ele já está um pouco grande, já está com 28 MB, já começa a ficar um pouco pesado, porque existem diversos tipos de famílias que nós inserimos aí, né, dentro do projeto, no módulo anterior, para poder fazer a parte de mobiliário e a parte de decoração interna aqui dele, né? Lembrando que a única coisa que nós temos é um apartamento criado e a parte de mobília e estrutura dele ali interna. Agora nós vamos começar a nos preocupar com a estrutura do edifício, né, para que nós possamos depois fazer todo o acabamento, a aplicação dos demais apartamentos, que serão na verdade vínculos, né, desse que nós já concluímos. Então com ele aberto aqui, ó, vamos analisar, né, o que nós temos é justamente a estrutura criada, né, e a parte aqui de acabamento interno, que se você também não quiser deixar visível, pode ocultar todo o mobiliário, todos esses elementos aqui que não serão utilizados por enquanto. Então beleza, tendo feito isso, vamos fazer o seguinte, vamos entender como que está funcionando o nosso projeto aqui nas vistas de elevações. Nós já construímos aqui a estrutura dele no primeiro curso, que foi de modelagem estrutural. Então nós fizemos todos os níveis que nós precisamos. Inicialmente eu tive a ideia de trabalhar com quatro andares, né? Vou manter isso aqui, mas a cobertura onde vai ficar aqui um reservatório, onde geralmente são aplicados aí nos edifícios. Aqui no térreo eu também vou trabalhar com algumas modificações, né, e inserção aqui de um salão de jogos e um salão de festas. Nós temos a fundação aqui abaixo e o que eu vou fazer é o seguinte, aqui então vai ser onde eu vou aplicar primeiro a fundação do edifício com as estacas, né, e alguns pilares aqui. Então nós vamos trabalhar primeiro com essa etapa da fundação. Como nós temos aqui o nosso nível, né, com o primeiro pavimento, nós não colocamos nada aqui no térreo, por enquanto eu não preciso mesmo, depois nós vamos estruturar isso. Eu vou preocupar em colocar na mesma direção dele os objetos aqui, né, na fundação. Então nós vamos utilizar, embora eu não esteja seguindo nenhum padrão de planta, as plantas estruturais só para que nós tenhamos essa noção. Então se eu abrir, por exemplo, a planta estrutural da fundação, o que eu tenho aqui? A plataforma de construção, como vocês podem ver, e a topografia do terreno, né, que foi também desenvolvida aí dentro do curso de modelagem estrutural. Foi só inserida, na verdade, porque ainda nós não fizemos nenhuma modificação, e depois, mais para o final, nós vamos trabalhar com a parte exterior aqui do condomínio, né, do edifício residencial, e aí então eu vou aplicar algumas coisas dentro dessa topografia. Então vamos lá. Aqui eu não tenho visível a estrutura, né, do meu apartamento, que seria então o que eu tenho aqui dentro da planta de piso, que é o primeiro pavimento em si. Eu consigo visualizar isso? Sim, né? Para isso eu preciso de mexer aqui dentro da minha fundação nas opções do plano de corte ou da faixa de corte da vista. Falaremos disso na próxima aula para nós começarmos então
com as estacas aqui, né, estruturais.